Ei, gente, fui lá, tomei um banho e voltei com o assunto dos paranasais. Não sei se vocês são daquele tipo que resolve toda a vida num banho. Tudo se resolve, tudo muda, tudo fica claro, límpido e fluido num banho, né? Poder da água, eu acho. Mas aí eu tava querendo completar aqui e assim falar sobre essa forma desses aprofundamentos, né? Desses movimentos de intimidade. O que é aprofundar uma relação? O que é criar intimidade? O que é se conhecer? O que é expressar o que se é? E aí, às vezes a gente falando, né, quando a gente fica... Eu tava ouvindo eu mesma falar, fica parecendo que são receitas, regras, que é aquilo que eu falei. Eu tenho essa coisa, né, de achar que muita regra, muita formatação funciona para alguns, mas não vai funcionar para todos, e pode parecer que a fala fica assim no entendimento de que isso é uma verdade, né? Não é, né? E logo que a gente fala uma coisa, que a gente vive uma coisa, que a gente experimenta, já mudou logo em seguida o que aquilo representa, né? Então, eu tenho esse movimento de vir aqui falar um tanto de coisa, mas logo depois que eu falo, aquilo já não é 100% verdade, né? É 99,9%, às vezes é 80%, às vezes é 0%. Mas era verdade num momento, ou era um entendimento, não quer dizer que é uma verdade, né? É um entendimento num momento ali. Então, eu acho que esse é o movimento dos paranasais, sabe? Outro dia uma pessoa me perguntou, né? Por que a respiração, não sei se eu já falei disso, por que a respiração é tão importante para resolver toda a vida, né? Tem várias escolas que colocam a respiração como uma forma da gente resolver, ou evoluir, ou entender muitas coisas, né? Mas eu acho que é por isso mesmo, a gente entra nesse salão que tá aqui no nosso rosto, né? Internamente, no maxilar, no osso frontal e nos etimoide, esfenoide, né? Sei lá, tá aqui por dentro esses salões que tem esses espaços pro ar, que é uma coisa que transforma, né? A gente pensa assim numa brisa, num vento, num ar, é uma coisa que tá aí transformando, né? Então esse ar circula aí num salão que tá ali livre, mas está ali cheio das nossas verdades, do nosso jeito, do nosso interno, né? E criar essa intimidade para cada um vai ser uma coisa. Não tem um movimento correto. Por isso a respiração tem um movimento, um conceito definido, né?
Acho que por isso a respiração vai trazendo esse emaranhamento, vai igual uma dança, né? A gente vai lá, se envolve com aquilo, se envolve, sente, e a partir daquilo vai criar significados, sentidos, movimentos, pulsões, entregas, disponibilidades, ou o contrário, indisponibilidades, limites, rejeição, sei lá, né? Então, para cada um, o respirar de cada um é de cada um, isso que eu tô querendo aqui dizer. E cada um que vai saber, né? Qual é o grau de intimidade que eu criei com aquilo, que eu tenho interesse em aprofundar, que eu tenho interesse em desenvolver, que grau de aprofundamento nessa ou naquela. Para a gente saber, a gente precisa conhecer um pouquinho, né? Senão a gente se isola, entra naquele movimento também de que essa indisponibilidade para o que vem de fora também me afetar. Eu até coloquei lá no outro vídeo, lá na descrição, né? Porque eu acho que eu não falei isso. Os paranasais vão estimular a gente a querer aprender com o outro, querer ser afetada com o outro, querer a transformação que o outro pode me trazer, sem perder a minha identidade, a minha individualidade, o meu propósito, né? Sem entrar na manada, sem entrar na onda, entendeu? Que é um limite bem tênue, né? Então, o nariz entupido ajuda demais a gente a fazer isso. Quando a gente não está fazendo isso assim, não é porque a gente não está fazendo, é porque naquele movimento, esse entupimento vai inflamar esse desejo, essa função, né, de se aprofundar, de conhecer, de se disponibilizar para conhecer, para se envolver verdadeiramente com aquilo, sair da indiferença. E em alguns temas, momentos, movimentos, isso não faz nenhum sentido, né? Nem preciso, não é um movimento ali do momento. Então, porque pode ficar parecendo que se eu estou entupida eu não me envolvo também. Eu acho que não é assim, né? Se eu estou entupida é porque meu corpo está abrindo os portais para esse envolvimento 1/8 a mais do que eu sem esses princípios ativos, sem esses remedinhos, entre aspas, que é a melequinha, que é a sinusite, ou seja lá o que for, a renite, né? Sem isso eu não estava desejosa, mas sem conseguir fazer, né? Então, o entupimento coloca a gente nesse aprofundamento, tá? No meu entendimento, né? Outro dia eu estava conversando também com uma pessoa muito entupida. Não vou nem falar aqui quem é, porque senão ela vai me xingar. Mas... E perguntando, né? Perguntando não, pensando, né, nesse envolvimento, numa relação. E ela falou, se eu não tivesse muito envolvida, eu não estava nessa relação, né? Óbvio, para que a gente vai ficar numa relação que não tem afinidade, né? Então, se não tivesse muita afinidade, eu não estava.
e toda entupida. Então, esse entupimento está garantindo essa integridade de que eu vou permanecer se fizer sentido, se tem afinidade, se tem desejo, né? E se eu não estou entupido, então eu não estou, não. Se eu não estou entupido, isso está naturalmente acontecendo. Isso não é uma questão, ou isso está acontecendo de forma mais fluida, mais orgânica, ou não é uma questão ali do momento. Era isso que eu queria completar lá do movimento dos paranasais, para não... E aí essa respiração, né, a gente inspirar no nosso ritmo, no nosso tempo, com presença, sem os condicionamentos, tem que respirar assim ou assado. Respira ali do jeito que você respira, mas em alguns momentos faz isso com presença, com consciência. E aí a pergunta da outra pessoa, né? Por que a respiração resolve, né? Não que ela resolva, mas ela nos possibilita essa consciência mais íntegra com a nossa divindade, com o nosso interno, com a nossa essência. Então respira, sente, observa, deixa o ar sair, deixa o ar entrar. E quando o ar não entra nem sai, né? Porque tem aí depois as desordens das mais profundas, né? Que é a falta de ar em si, né? As bronquites, asmas e etc, né? Da mesma forma, meu corpo falando assim, olha, com essa situação, com esse informe, com essa pessoa, com essa experiência aqui, não dá para eu criar intimidade, não dá para eu me entregar, não dá para eu entrar de cabeça, não é desejo, eu tenho outro entendimento disso. E provavelmente eu estou num momento de me obrigar a criar essa troca com essa situação que o corpo, que minha essência identificou, não. Ela está colocando limite, então não vamos nem respirar. Se eu não dei conta de pôr o limite de outra forma, sair, escolher outra coisa, não permanecer, dar outro significado para aquilo. Se eu não dei conta, o corpo faz. Vamos parar de respirar, então. Então o corpo nos auxilia. Aí o que a gente talvez possa fazer é tentar entender por que aquilo me deu falta de ar. Não é questionar que eu não posso ter falta de ar em relação àquilo. Que outra forma de estar nessa relação, que disponibilidade verdadeira eu tenho para isso e estou me obrigando outra. Ou não estou percebendo, ou não, percebendo a gente percebe. A gente não está validando, não está confiando. Aí olha lá, medial de perna, de membro inferior, de novo, a confiança, confia nessa sua intuição, de que aquilo ali não é mesmo para trocar daquela forma que eu estou trocando. E aí o corpo nos dá essa ajuda fazendo esse bloqueio aí respiratório. É isso, gente. Vai lá depois e assiste o outro vídeo dos paranasais, que acho que vai ficar legal. Beijos.